toda a discussão se deu em torno do Cristiano Ronaldo depois do empate de Portugal no jogo de estreia, que o time não jogou bem. A culpa foi, de forma muito simplista, colocada toda nas costas dele. O que eu achei naquele momento que não foi muito legal, porque se o técnico decidiu jogar com um centroavante paradão de 41 anos na área, como é que é culpa do centroavante se a bola não chega pra ele? Aí muitos pegaram aquele lance em que o Cristiano finaliza e o Bruno Fernandes estava mais livre atrás pra falar que o Cristiano Ronaldo era egoísta, que tudo ele queria protagonismo, não sei o que. Até o Henry falou, nossa, como é que esse lance aqui, ele quis tanto gol que ele tirou o gol do Bruno Fernandes. Na minha opinião, vendo aquele lance, ele nem viu que o Bruno Fernandes estava atrás dele, né? E eu defendi que, cara, obviamente, o Cristiano Ronaldo estando nesse time tem seus problemas. Evidentemente, ele não é mais o mesmo do passado. Evidentemente, ele não contribui mais tanto com a equipe assim, como foi naquele jogo contra o Congo. Mas hoje, por exemplo, as coisas foram consertadas. Ele recebeu bola e guardou. Cobraram muito o Roberto Martínez, técnico de Portugal, para tirar o Cristiano naquela partida contra o Congo. E ele falou, não faz sentido tirar o melhor artilheiro do futebol mundial de campo em um jogo que precisa de gols. E muita gente tirou sarro, né? Como se o Roberto Martínez fosse um fantoche do Cristiano, obedecesse ordens do Cristiano, tivesse medo de tirar o Cristiano. Eu não tô dizendo que algumas coisas dessa aí não sejam, né, pelo menos parcialmente válidas. Agora, ele manteve o bicho em campo e hoje o bicho apareceu. Cristiano Ronaldo guardou os seus 2 gols e, na minha modesta opinião, participou muito bem do jogo, já fazendo uma Copa superior à que foi em 2022, quando ele não conseguiu brilhar de jeito nenhum e acabou indo pro banco pro Gonçalo Ramos, né? No começo do jogo, Portugal tava criando, ao contrário da partida de estreia, né? Os caras tiveram volume desde o começo. Teve essa bola pro Cristiano que ele não conseguiu alcançar por um pouquinho, que ele fez assim. Aí depois teve uma bola que o Bruno Fernandes finaliza de dentro da área, a bola sobe, até que sai o gol do Cristiano muito cedo. Isso aí, obviamente, para Portugal, que vinha sob pressão, consegue tranquilizar muito a partida e deixar o resto das coisas fluírem naturalmente. É uma jogada do Cancelo pela direita, que ele cruza pro meio e olha quem estava lá para dar uma chicotada perfeita na bola, com espaço e mandar pro fundo do gol. Cristiano Ronaldo. O que eu acho mais incrível desse gol aqui, rapaziada, é que ele não é tão diferente. Pega os melhores momentos do jogo contra o Congo. Não é tão diferente essa oportunidade das duas que ele teve contra o Congo. Só que naquelas ele mandou para fora. Nessa aqui, ele guardou. A narrativa no futebol, ela sempre vai ser construída em cima do resultado. Não importa o que o cara fez, importa que ele errou. Aí começa a se achar os problemas de ele ter errado, por que ele errou, aquela coisa toda. Mas se o cara guardou, ninguém vai reclamar aqui. Alguém vai falar que, nossa, ele tava buscando protagonismo, ele se meteu na frente do outro jogador aqui, que sei lá quem que era o Bruno Fernandes. Ninguém vai falar isso, porque o fato é que ele se posicionou bem e finalizou muito bem. E guardou pra alegria dele mesmo, né, cara? Que assim, o Cristiano Ronaldo, ele tem uma carreira de 20 e poucos anos já. Ele já viveu tudo que tinha pra viver nesse esporte. E ainda assim ele chegou pra essa Copa. Tu vê, cara, que ele meteu o gol e tirou uma pressão de cima dele. Tu vê que teve uma descarga emocional na hora dele comemorar esse gol, né? Então mesmo o cara que já viveu tudo, com essa experiência que ele tem, ainda tem certas questões que não são fáceis, né, no futebol de elite. E assim, o Roberto Martínez, ele não tava dando soco no ar, né? Ele não virou pra câmera e falou, falem de mim agora. Mas ele tava com um sorrisinho malandro, de tipo assim, vocês não sabem de nada. Quem sabe aqui sou eu, né? Porque ele bancou o Cristiano e o Cristiano resolveu. Depois tem mais o gol do Nuno Mendes, que também tem participação do Cristiano. Ele é uma figura muito chamativa. Então o Cristiano Ronaldo bateu falta a vida inteira. E quando ele se posiciona pra cobrar essa falta na frente da área, cara, a câmera da transmissão, por exemplo, fica tipo 1 minuto focando no Cristiano. Todo mundo achava que o Cristiano ia chutar. Então, tipo assim, não tô querendo aqui também transformar qualquer coisa que o Cristiano faça como se, não deu tudo certo por causa dele. Mas é inegável que se o goleiro vê o Cristiano ali, ele acha que o Cristiano vai chutar, né? E Portugal fez uma barreira aqui de 250 pessoas, porque tinha todos os jogadores do Uzbequistão e mais jogadores de Portugal atrapalhando. E aí quando não veio o Cristiano pra cobrança e sim o Nuno Mendes, sai o gol ali, numa bola que, assim, cara, eu acho que um goleiro de elite teria que pegar porque ela passou muito perto, sim. Mas considerando que o goleiro como é que é? Nematoev, né? Perdão, o Nematov, ele não é um goleiro de elite, a gente tem que considerar algumas coisas essenciais nesse lance, né? Primeiro, tava muito perto. E terceiro, que provavelmente ele pensou que o Cristiano ia bater, né? Então não era uma bola fácil, aí o torcedor de Portugal já acreditando na vitória na Copa do Mundo. E aqui sai o gol do Uzbequistão, que eu vou comentar bem rapidinho, só porque acho que merece pela beleza do gol, né? O Ganiev ficou com essa bola aqui, mete um balaço espetacular, seria um dos gols mais bonitos da Copa de fora da área aí.
mas no final das contas eles tinham feito falta no Cancelo, no começo da jogada. Pra mim, falta claríssima, não tem que falar, e o gol foi anulado. Mas tu vê que teve certos momentos que o Uzbequistão saiu pro jogo, cara, o que foi curioso. Eles inclusive conseguiram finalizar uma quantidade decente de vezes, né? O Shomurodov, que era o atacante deles, responsável por pegar a bola, tentar armar pros amigos ali, ele conseguiu fazer esse papel muito bem, ainda que sem levar tanto perigo, né? Obviamente o Uzbequistão tem limitações, mas teve momentos em que eles saíram. E quando eles saíram, eles deram chance de Portugal fazer uma coisa que, por exemplo, contra Congo praticamente não teve, que foi contra-atacar, ter espaço. O Bruno Fernandes desce com essa bola aqui no meio e acaba metendo uma bola açucarada aqui no meio dos zagueiros para o Cristiano Ronaldo, que saiu na cara do gol e teve velocidade, teve posicionamento, teve finalização, mandou no cantinho para fazer o segundo gol dele e lavar a alma depois de todas as enxurradas de críticas que ele recebeu no primeiro jogo, muitos colocando a culpa nele, muitos falando que ele tava acabado, aquela coisa toda, né, rapaziada? Mas o cara não tem jeito, velho. Se a bola chegar ainda hoje, ele guarda. A gente já tinha visto isso na Liga das Nações. É bem verdade que quando acaba a Copa de 2022 daquele jeito com ele no banco, eu pensei que a carreira do Cristiano Ronaldo tava indo para um abismo muito complicado, né? E que na seleção ele provavelmente ia se aposentar, ia acontecer alguma coisa, mas ele foi mantido pro ciclo. E na Liga das Nações, por exemplo, ele foi muito bem. Vale lembrar que na Liga das Nações também tem críticas em relação a ele por não participar tanto do jogo, por ficar paradão na área, mas ele mete um gol na semi e um gol na final. Simplesmente. E não foi contra o Uzbequistão e Congo, foi contra a Alemanha e Espanha. Então a gente tem que ter noção que o Cristiano mudou muito. Obviamente, é um jogador um pouco mais limitado hoje em dia, né? Mas se a bola chegar ali, amigo, a finalização, a técnica pra finalizar, ele ainda tem. E mostrou nesse lance aqui, né? Recebeu um passe açucarado do Bruno, que também, assim, defendeu o Bruno, fez uma partidaça hoje. O Bruno Fernandes também é um dos caras mais cobrados dessa seleção de Portugal. Eu vejo muita gente tratando o Bruno como alguns tratam o Vini Júnior, agora menos, né? Que o Vini vem uma boa fase no Brasil. Mas, que o Bruno Fernandes não joga nada pela seleção. O que é uma mentira deslavada. É óbvio que em momentos em que o time não entrega, os jogadores que têm mais capacidade vão ser mais cobrados. E o Bruno Fernandes não tem como fugir disso. Mas, pô, será que ninguém lembra quem que colocou Portugal na Copa de 2022? Naquela playoff tenso contra a Macedônia lá? Quem que meteu os gols naquele jogo? Será que ninguém lembra quem que foi o melhor jogador de Portugal na fase de grupos da Copa de 2022? Eu acho que quando alguma coisa não dá certo, muitas vezes a gente tenta ir no mais simplista, né, pra resolver, e a gente vem com essa coisa assim de, a culpa é do Cristiano, sendo que o time não criou nada no jogo contra o Congo. A culpa é do Bruno Fernandes que não joga nada. É aquela coisa, né? Hoje os dois jogaram bem. Tem uma jogada pela direita aqui que a bola chega no meio, e o Cristiano Ronaldo tenta dar um toquinho por cima do goleiro. Eu não consegui ver no replay exatamente se a bola ia parar dentro do gol, mas ela fica por ali de forma perigosa e o Kuchanov tira quase em cima da linha, né? Depois tem esse lance em que o Cristiano pressionando o goleiro, hein? Pressionando o goleiro, quase rouba essa bola, quase faz esse gol. Aí o Uzbequistão, como eu falei, saiu uma vez ou outra, né, rapaziada? Teve esse chute aqui do Faizulaev, que o Diogo Costa vai buscar no meio do gol, não foi com muito problema. E aqui tem momentos incríveis dessa partida, que são duas jogadas ensaiadas espetaculares. A primeira também é uma falta de longe que o Cristiano Ronaldo se prepara para bater. Ele não bate, vai correndo. Do que ele vai correndo aqui devagarinho, ele passa no meio da barreira e recebe a bola, né? Perfeita na cara do gol. Cara, essa jogada aqui foi espetacularmente executada e foi lindíssima, lindíssima. Eu acho que eu nunca tinha visto esse tipo de jogada ensaiada, não exatamente dessa maneira. E o Cristiano acabou perdendo porque o goleiro saiu muito bem, fechou o ângulo ali, até dividiu com o Cristiano, que ficou no chão pedindo falta e tudo, né? Aí depois vem o quarto gol de Portugal, que é mais uma jogada ensaiada perfeita, um escanteio. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, todo mundo bem marcado dentro da área, mas o jogador aqui, que é o João Félix, né, faz a corrida pro primeiro poste, e aí a bola vem por ali rasteira. O João consegue dar meio que de letra na bola, e Portugal acaba... Assim, eles fizeram a jogada certinha, a execução não foi tão boa quanto eles imaginavam, mas deu certo mesmo assim, porque a bola vai no Kuchanov, bate meio que no ombro dele assim, volta no goleirão, e no que o goleiro estica a mão pra tirar a bola, ele acaba empurrando a bola pra dentro do próprio gol. Então, inicialmente deram um gol contra do Kuchanov, mas depois o gol foi dado aí contra para o Nematov. Isso aqui eu não tinha visto, mas o Dani chamou minha atenção, que Portugal contratou o treinador de bolas paradas do Aston Villa pra Copa do Mundo, né? Essa notícia aqui é de uma semana atrás e já fez a diferença, ó, o McPhee, né? Então, cara, o futebol mudou, o futebol hoje pode exigir das seleções ou dos times de maior calibre ir para caminhos como esse, né? Buscar especialistas em algumas áreas específicas. E na bola parada, claramente, foram duas jogadas brilhantes de Portugal. Uma delas quase funcionou e a outra saiu gol. Segundo tempo, mais uma bola que Portugal consegue contra-atacar, né? O Nuno Mendes apoia por ali, desce, faz o cruzamento e o Cristiano Ronaldo acaba finalizando. Essa bola tinha direção do gol, tá? Mas bate no zagueirão aqui desviado e vai pra linha de fundo. Ou seja, ele participou do jogo inteiro.
E alguns mais críticos, né, quem tá amargurado, quem quer botar culpa no Cristiano, mesmo com a vitória de 5-0, vai falar assim, não, mas ele perdeu muita chance. Mas isso aí, cara, eu vou te falar uma parada. As pessoas têm que entender que todo jogador que tá em boa fase, atacante, né, e que tem muita chance, perde várias também. Vai dar uma olhada no Haaland nas últimas temporadas. O cara foi artilheiro da Premier League 3 vezes. Todas as temporadas ele perdeu o gol a rodo. Vai olhar o Mbappé, artilheiro da Champions, artilheiro da La Liga. Tá pra ser artilheiro da Copa aí, né? Um golzinho atrás do Messi, tá disputando. Mas qual que é a narrativa? Ah, nossa, ele é uma máquina de perder gols. Cristiano Ronaldo hoje, mesma coisa, né? Brocou 2, mas ele perdeu algumas. Daí alguns vão falar, não, mas ele perdeu o gol demais, aquela coisa toda, né? Essa aqui ele pressionou o goleiro, a bola acaba rebatendo nele, ele consegue levantar a bola na área e finalizar de canhota e o goleirão faz uma defesaça monstra, né? Então teve mais uma chance aí, mas essa aqui acho que é mais mérito do goleiro, foi muito bem. E o Rafael Leão, né, acaba conseguindo fazer o gol dele, teve uma jogada que ele meio que tropeçou na bola sozinho quando ele entra, né? Mas depois ele se redime porque vem esse apoio do Nelson Semedo, passe é do Bruno? O passe é do Bruno Fernandes. Né, o Bruno que não joga nada pela seleção portuguesa, hein, rapaziada? Não joga nada. Fez esse passe brilhante aqui pro Nelson, que cruzou pro Cristiano. Acho que foi o Kuchanov, coitado. Conseguiu tirar e a bola sobrou nesta posição para o Rafael Leão. Que olha, já vi muita gente perder esse tipo de rebote aqui, mas o bicho mandou no ângulo de forma perfeita para fazer o 5-0. Me deu um pouquinho de pena do Kuchanov, porque ele joga num nível muito alto, né, no Manchester City lá. E na seleção o nível é bem mais baixo. Então ele se mata, se vira ali, mas como zagueiro ele não tem muito o que fazer, né? Sendo um jogador de altíssimo nível entre tantos outros ali de um patamar mais baixo. O técnico do Uzbequistão é o Fábio Cannavaro, bola de ouro em 2006, né? Certamente não é o jogo que ele imaginava, mas tá numa Copa com o Uzbequistão, já é um feito incrível, tá ganhando bem, né, o Cannavaro. Então tá sossegado. Portugal foi muito, muito melhor hoje em relação à estreia. Uma coisa que ajudou bastante foi o gol cedo, é óbvio, o time adversário acaba se abrindo um pouquinho mais, né, inclusive Portugal contra-atacou algumas vezes nessa partida, mesmo sendo uma partida que a gente esperava que fosse ataque contra defesa basicamente. Tiveram inúmeras chances, dá uma olhada, 7 grandes chances, né, e 5 gols marcados aí. Realmente uma partida muito melhor, a seleção respondeu, Bruno Fernandes respondeu, fez uma partidaça, Cristiano Ronaldo respondeu, meteu os 2 golzinhos dele e em geral este era o time de Portugal que a gente estava esperando ver. De certa maneira, a trajetória de Portugal nessa Copa do Mundo, por enquanto, se assemelha um pouquinho com a da Espanha. Não é uma estreia que tem um empate decepcionante, em que a seleção não conseguiu criar tanto quanto se imaginava, e depois um segundo jogo onde as coisas deslancham para dar aquela tranquilidade. Portugal chega para a última rodada com a classificação praticamente garantida, né? No mínimo em terceiro, agora resta saber como é que vai ser a posição dos grupos, tem que ver como é que vai ser Colômbia e Congo, mas possivelmente a gente chega para uma última rodada com um jogo entre Portugal e Colômbia valendo a liderança do grupo. Aí seria bem interessante, hein? Olha, eu acho que eu nunca defendi tanto o Cristiano Ronaldo na minha vida, porque, na minha opinião, o discurso ao redor do último jogo e ao redor dele foi tão raso assim, que eu fui obrigado a defender o homem aqui de uma maneira que acho que eu nunca tinha feito antes na minha vida profissional. Beleza, rapaziada? Por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda para acompanhar o restante da Copa do Mundo comigo. E em breve também entrando na última rodada, os grupos já se definindo pra gente partir pro mata-mata, beleza?